E aí, clã, eu sou o Renato. Se você é novo nesse canal, seja bem-vindo. Saiba que ele é um canal especializado em fantasia. Tô acompanhando aqui Berserk também, do Subsolo Geek. Faço vídeos sobre personagens de fantasias e tal. Lancei recentemente também uma narração de A Roda do Tempo, se você quiser dar uma olhada, porque tá muito legal. E hoje tô animado porque eu vou começar Vagabond aqui. Eu, propriamente dito, nunca li nada do Inui, né? Porém, mesmo assim, eu sou muito fã da arte dele. Eu já vi muitas imagens e tal. Já assisti Slandunk, que é meu anime de esporte favorito, provavelmente. Gostaria de ler também, ainda não tive a oportunidade de ter um Vagabond pra ler assim na minha mão, né? Nem um Slandunk e tal. Mas eu sou simplesmente fascinado pela arte dele, então eu tava ansioso pra começar aqui essa série. Então é isso, bora passar frio junto, que hoje tá um frio desgraçado. E se inscreve no canal se você for novo. Deixa um comentário aí pra engajar. Agora vocês também podem deixar um hype. Se eu não me engano, só aparece no celular. Então, ó, se você estiver assistindo aí no computador, abre rapidinho no celular, deixa um hype lá que me ajuda muito. E se você quiser ser membro, também me ajuda. Muito obrigado a todo mundo que é membro aqui no canal. E bora lá. Sem enrolação. É nóis. 1, 2, 3 e play. A chuva estava forte. Um homem acordava em meio a um mar de mortos. A batalha de Sekigahara acabou. O homem se mantinha imóvel. Não mexia um único Tem legenda, ó. Sua perna estava ferida. Ah, mas eu não vou deixar a legenda. Ele percebe um grupo dos samurais inimigos cavalgando, vindo da direita, sem que soubessem que estava vivo. Por pouco, o homem não foi pisoteado. Com seu olhar arregalado, ele dizia ser um fracasso. Mano, Amanhã. já começou aqui, ó. A expressão do olhar. Cara, é interessante demais, viu? Ele dizia ser um fracasso. Amanhece. A chuva passou. Um outro rapaz acordava e se arrastava pelo chão, enquanto pedia perdão à sua mãe. Ele saiu de Sakusho querendo criar nome, mas não conseguiu nada. Uma lança cravada no chão, próximo da sua cabeça. Se tratava do outro homem, fingindo ser um caçador de sobreviventes. Matahashi. Eu também sobrevivi. O rapaz se vira e, chorando de alívio, diz: Takezo, você me assustou de propósito. Consegue andar? De propósito. Deixa de ser chorão. Vamos. Vamos. Eles andaram até o anoitecer. Matahashi já não aguentava mais. Ele estava exausto, faminto e com dor de barriga. Então é colorido o bagulho ou é só o começo? Takezo senta numa pedra, aperta a faixa no ferimento da coxa e diz para seu companheiro não se preocupar, pois quando encontrarem uma vila, conseguirão alguns remédios. Matahashi, cabisbaixo, lhe diz: Takezo, isso é tudo que nós conseguimos. Saímos de Sakusho para criar uma reputação, matar uns generais, mas nós perdemos nosso objetivo. A única coisa que conseguimos foi cortar grama para fazer estradas. Nos deram foices ao invés de lanças. E agora, estamos do lado dos perdedores. Nesse momento, Takezo percebia um cavalo ali atrás. Enquanto fazia necessidades, Matahashi pedia: Takezo, acho que não vou aguentar muito tempo. Se eu morrer, por favor, tome conta da Otsu. Um sobrevivente, diz alguém, apontando uma espada para o pescoço do rapaz, que acha que é Takezo mais uma vez o sacaneando. Não vai me enganar de novo. Toma isso aqui, seu otário. Ele diz, dando um tiro de diarreia no solo. O que achou disso, babaca? Ele olha para trás e percebe que dessa vez era de fato um inimigo que o ataca com a espada. Matahashi se joga para trás e o golpe o atinge apenas no braço direito. O samurai atacava novamente, mas acaba escorregando na merda. Matahashi aproveita para correr o mais rápido que pode, o que não é muito rápido. Takezo, agora é sério. Caçadores de sobreviventes. Takezo já sabia e estava enfrentando dois de uma só vez, com as mãos nuas. Ele tentava tomar a espada de um dos inimigos. Se vai tentar me matar, eu mato você primeiro. Takezo acerta o maldito com uma cabeçada no nariz. Nesse mesmo instante, o samurai sujo de merda derruba Matahashi com um chute. Takezo agarra a cara do inimigo de nariz quebrado e a esmaga, chocando contra uma árvore. Ele vira o olhar para o outro que o atacava e logo o joga no chão. Takezo pega uma grande rocha e a joga na cabeça do samurai que atacava Matahashi. Não satisfeito, ele pega um pedaço de pau, o quebra na cabeça do inimigo
e em seguida enfia o que sobrou em sua garganta. Ainda havia um vivo. Ele se borra todo quando Takezo o encara com aquele olhar sádico. E morreu. A lua estava bonita. O terceiro samurai teve sua cabeça esmagada até virar geleia. Matahashi se apoiava no ombro de Takezo para continuarem caminhando, pois não aguentava mais andar. Aqueles malditos samurais. Nem ferrando que eu vou morrer. Eu não. Eu sou Shimen Takezo, porra. Eu também não vou morrer. Eu sou Hoiden Matahashi. Nós vamos triunfar. É isso aí. Ei. Morreu. Matahashi. Ei. Matahashi! Vai morrer do quê? Na alta grama se escondia uma mulher. Takezo chegava ali, sozinho, como se estivesse com pressa. Não tem nenhuma vila por aqui. O que está acontecendo? Nessa área está cheia de corpos. Da batalha de 2 dias atrás. Takezo caminha até perto de um corpo e começa a passar mal. Ele cai de joelhos, tenta segurar o vômito, mas não consegue. Tem algo de errado comigo, ele diz. É quando a mulher da grama chega até ele, se perguntando se era mais um bandido. Em uma casa na floresta, uma mulher se maquiava. E depois ia acordar Takezo, perguntando por que ele fica gemendo enquanto dorme. Matahashi também estava ali, acordado e bem. Ele chama seu companheiro para vir beber, mas Takezo só quer ir embora, agora que estão curados. Seu idiota, nós temos que agradecê-las antes de irmos. Além de nos salvar, elas nos deram abrigo por dias, mesmo sendo fugitivos, diz Matahashi. A maquiada fala que Takezo pode ficar o quanto quiser, e que ouviu dizer que os inimigos estão caçando fugitivos porque o general da ala oeste ainda não foi capturado. Ela até diz que algum dos dois deveria se casar com Akemi, a outra garota da casa, a que se escondia na grama. Envergonhado, Matahashi dizia não poder, e Akemi se retira. Segundo a outra, ela se recusa a crescer. Mais tarde, Takezo colhia cogumelos com Akemi, que se livrava de alguns venenosos. O homem... Cara, essa textura de quadrinho antigo, tipo, pelos traços, claramente é um mangá. Mas, tipo, a textura, a cor e tal, tá me lembrando muito umas HQs, uns quadrinhos mais antigos. Que eu me lembre, o Vagabond não era colorido. Será que essa é uma outra versão ou realmente é colorido e eu tô moscando aqui? Comentei. Se mantinha em silêncio, fechado. A garota então questiona o motivo dele não perguntar nada. Será que ele coloriu? Porque é um trabalho do caralho. Akemi responde como nós ganhamos dinheiro, minha idade, sobre meu pai, sobre viver sozinha com minha mãe nas montanhas, porque eu uso esses sinos. Entendi. Matahashi ficou te enchendo de perguntas. Ele diz e a garota confirma. Every day. Ela fica lá, estática, esperando. Com cara de bunda, Takezo pergunta: quantos anos você tem? 15, ela responde e devolve a pergunta. Takezo tem 17, o que a deixa intrigada, pois achou que ele tivesse uns 30. Takezo pergunta o que ela estava fazendo numa área cheia de corpos mortos na noite que os salvou. Enquanto isso, na casa, Matahashi encontra muitas espadas abaixo de uma estante. Você as encontrou? Diz a mãe de Akemi, entrando no cômodo. A filha, por sua vez, revela a Takezo que ela e sua mãe são ladras. Depois de todas as batalhas, elas vão aos campos e coletam armaduras, armas e tudo que lhes possa dar dinheiro. Elas roubam dos mortos. Alguma outra pergunta? Indaga Akemi. Takezo olha por cima do ombro da garota e pergunta: quem é aquele? Akemi olha para trás e percebe o homem que portava uma espada se aproximando. Ela começa a jogar pedras nele, mas sua força sequer o alcança. O homem encara a garota e fala seu nome. Takezo a segura, dizendo para parar. Ela tremia, chorava e dizia: aquele é Tsujikaze Tenma, o homem que matou meu pai. Akemi, vocês foram pra Sekigahara de novo, não é? A gangue Tsujikaze não vai mais aceitar essa merda. Avise isso pra Oko. Mais tarde, Takezo e Matahashi ajudavam as moças a esconderem os itens roubados no sótão da casa. Achei que elas iam passar ele. Impressionado. Oko diz achar que isso deve ser o suficiente para enganar Tenma,
Takezo havia encontrado uma espada de madeira e ficava a admirá-la. Ele a balança, testando um golpe ao vento. Oku pergunta se ele quer ficar com a espada, e em prontidão ele diz que sim. Balançando seus cabelos, a mulher falava que, embora fosse uma espada de carvalho, Takezo parecia bem mais viril a segurando. Durante o jantar, ela ficou grudada no rapaz, tentando convencê-lo a beber um pouco de saquê. Vocês não vão nos abandonar, vão? Ela perguntava, um tanto bêbada. Hon e Den diz que precisam voltar para sua vila em Sakusho, Miyamoto, pois tem uma noiva lhe esperando em casa. Enquanto Takezo descia o sake goela abaixo, Oku se desculpava por segurar os dois aí. Logo após beber, Takezo caía no sono. Takezo, você é um fracote. Caçoava Hon. Cara, tem algo estranho aí, mano. Papai, a mamãe desapareceu. Onde ela está? Belo bigode, viu? Perguntou a criança. E por isso levou uma surra. Seu marica, está proibido de chamá-la de mãe, disse o pai. E a criança lhe respondeu com um olhar cheio de raiva. Seu desgraçado, não olhe para mim com essa cara, com esses olhos de uma fera. Takezo acorda e se depara com Oku, que o via dormir. Ele levanta de uma vez e olha ao redor, se perguntando como foi parar ali. Oku se aproxima, enquanto diz que Takezo já devia ter percebido por conta da forma como ela lhe olha. Ixi, a Oku tá querendo, hein? Tá querendo coisas aí. Lembrando aí, se você estiver assistindo pelo celular ou pelo computador, deixa um hype aí no meu vídeo pra me ajudar. Se você estiver pelo computador, né, acho que não aparece a opção de hype, mas abre rapidinho aí no celular, porque acabou de habilitar pra mim, então me ajuda muito se vocês conseguirem hypar o vídeo. Oku o toca com seus dedos no rosto e na boca, e depois o morde de leve no lábio. Mas Takezo a afasta. Nesse instante, eles ouvem batidas na porta. Era Tenma e a gangue Tsujikaze. Oku, abra a porta! Eles gritavam. Ao entrarem, eles vasculham a casa. Oku seguia sem olhar para eles, quieta e de costas no seu quarto. No outro cômodo, havendo através da porta aberta, Tenma dizia que até mesmo saqueadores têm regras, por isso precisava vasculhar a casa. Ela, por sua vez, dizia não ter roubado nada. Se vier comigo, não vai mais precisar viver assim. A mulher vira seu rosto e pergunta que tipo de mulher ficaria com o assassino de seu marido. E diz que a cara de Tenma lhe dá ânsia de vômito. O homem a encara com raiva e manda que chequem o telhado. Os bandoleiros o fazem e encontram as armas. Outro encontra a Kemi no armário. Tenma diz para seus homens violarem a criança. Eles olham para ele, como se perguntassem: tem certeza? Mas não dizem nada. E logo avançam em Akemi. Você é uma idiota, diz Tenma, caminhando lentamente rumo ao quarto de Oku. Mas para bem na entrada, na linha que dividia os cômodos. À sua direita estava Matahashi, portando uma katana. E à sua esquerda, Takezo, portando a espada de carvalho. Ambos esperando o homem entrar para abatê-lo. Oku, você acha que eu sou idiota? Tenma atravessa seu braço contra a porta e acerta Matahashi, o lançando no chão. Em seguida, joga a porta contra Takezo, o desequilibrando. O maldito então o agarra pela cabeça e o joga contra o chão repetidas vezes. Mas Tenma logo percebe algo. Um pedaço de sua mão foi arrancada pelos dentes de Takezo, que devolve-o cuspindo na cara do verme. Caraca. Takezo o encarava com aquele olhar, antes de acertá-lo com a espada de carvalho na cara. Estou grato por ter saído de Miyamoto. Você pode até ser um saqueador, mas ainda assim é um general. E eu vou arrancar a sua cabeça. Matahashi partiu em defesa de Akemi e arrancou o braço de um dos miseráveis. Cortou o segundo nas costas. E enquanto isso, Takezo seguia encarando Tenma com seus olhos de fera. Tenma então começa a fugir rumo à floresta e empurra um de seus homens que guardavam a entrada da casa. Takezo jogava o mesmo homem para longe com uma porrada e continuava a perseguir o covarde que fugia desesperadamente. Tenma dizia consigo mesmo que o garoto parecia um demônio e que o melhor seria recuar e voltar mais preparado depois. Ao olhar para trás, ele percebia um monstro saltando em sua direção. Cara, que quadro foda também, hein? Puta que pariu, mano. E é a aura, né? Como eu disse em algum vídeo do Berserk, quando você tá numa treta dessa daí, não importa muito quem vence, tá ligado? Se o cara te
encher de espadada, mesmo que você ganhe dele, você tá lascado. Principalmente nessa época aí, né? Hoje em dia ainda você vai parar no hospital, tal, sei lá, mas nessa época aí você tava morto. Então, essa aura que a galera zoa, brinca e tal, mas se você parar pra pensar, tem um traço de realidade aí, muitas vezes definia quem ganhava e quem perdia uma batalha, porque se você for fazer um paralelo com o hack do rei lá no início de One Piece, né? Você deixar o seu oponente com medo, fugindo de você, às vezes é muito melhor do que você simplesmente ganhar ele na porrada. E sem falar que muitas vezes é o que define quem que vai ganhar a porrada, né? Porque nesse caso aí, ó, o cara não tem chance contra ele. Porque o cara já perdeu por conta do olhar, né? Muito doido isso, muito legal. Atingido com uma grande porrada na cabeça. Mesmo com o homem caído e imóvel, Takezo continuava a batê-lo, até ficar satisfeito, até transformá-lo numa polpa de sangue. A corda que prendia seu cabelo caiu, e com ele desarrumado, voltou para casa. E o chefão? Aqueles bandoleiros não são de nada. Nada demais. Matahashi abriu um sorriso. Honiden Matahashi e Shimen Takezo da Vila Miyamoto em Sakusho. Nós vamos derrubar qualquer um. Oko os via se divertindo, como se fossem crianças jogando um jogo. Um bem sangrento. Ela dizia para eles que precisaria fugir para não morrer. Quem a mataria? Eles perguntam. E ela responde: Tsujikaze Kohei. Tsujikaze. Matahashi não conseguia dormir. Tsujikaze Kohei, o irmão mais novo do tema. Vou derrotá-lo. Eu matei alguém. Pela primeira vez na minha vida. Vai derrotar. 17 anos. Agora, eu sou um homem. O garoto olha para a porta com um olhar nervoso. Oko. Esse início é bem diferente do que eu esperava. Oko. Ele abre a porta. Entra no quarto escuro de Oko, que dormia. Ele retira o cobertor. E depois, sem roupas, sobe nela. Qual deles é você? Ela murmura. Qual deles? Ela quer saber se eu sou Takezo. Qual deles? Quer dizer que um pode e o outro não? É isso? Ele pensa. Eu sou um idiota. Um grande idiota. No que eu estava pensando? Eu cortei 4 homens. 4 bandoleiros de Tsujikaze. Ele respira e diz: sou eu, Takezo. E então se combina a mulher. Enquanto e se pau no perguntava cu, o que filho estava da fazendo. puta. Que garoto malvado. Eu pensei que você tinha uma noiva. Ao ouvir isso, Matahashi ficou estático. Pela manhã, ele, Takezo e Akemi iam no rio buscar comida. Matahashi estava sentindo o fardo da culpa por ter usado o nome de seu amigo e por ter traído a sua amada Otsu. Vamos voltar para casa. Hoje, vamos voltar para Miyamoto, ele diz. Enquanto isso, alguns membros da gangue Tsujikaze se aproximavam. Vila Miyamoto? Eu sinto falta da Otsu. Você deveria voltar. O quê? Você não vai voltar comigo? Não me diga que vai ficar com a Oko e a Akemi. Não. Eu saí da vila sabendo que nunca mais iria voltar. Desse dia em diante, quero vagar sem destino. Nesse momento, eles percebiam os bandoleiros passando por ali. Eles já estão aqui. Eles dizem pra Akemi ficar onde está e vão correndo na direção da casa. Lembrando das palavras de Takezo, quero vagar sem destino. A garota diz consigo mesma que quer ir com ele. Takezo corria muito rápido. Matahashi não conseguia acompanhar. Ao chegarem na casa, Takezo entra sem hesitar. Mas a quantidade de cavalos assusta Hon. Tem quantos deles? Minha espada. Eu deixei ela na casa. 3 bandidos são jogados pra fora da casa. É um merda esse Shinmen moleque. perguntava onde estava Oko, mas os bandoleiros não o respondiam. Queriam apenas saber de preservar a reputação do bando. Um deles ataca com uma katana e Shinmen o segura pelos pulsos. Outro atacava com uma lança, mas o garoto usa o primeiro como escudo. Enquanto isso, Matahashi seguia escondido atrás de uma árvore, imóvel. O que estou fazendo parado aqui? Vá se juntar a ele, Matahashi. Apenas pegue uma das espadas deles. A gangue Tsujikaze não é de nada.
Vamos, Matahashi. Apenas vá. Se ficar para trás agora, você vai viver na sombra de Takezo pelo resto da sua vida. Eles estão lutando. Eu matei 4 homens ontem. Então por que me sinto tão inferior ao meu melhor amigo? Ele tem minha mesma idade e somos da mesma vila. Eu tenho que ir. Vou matar aqueles bandoleiros e salvar a Oko. Certo. No 3. 1, 2, 3. Nesse momento, alguém chama pelo nome de Matahashi. Era Oko. Ela dizia que sentia um pressentimento ruim e saiu da casa antes dos bandidos chegarem. Ela tremia, dizendo que antes se mantinha calma porque sabia que Tenma gostava dela. Agora que ele está morto, ela não está mais segura. Ela se joga em cima do garoto, o derrubando e subindo deixa nele. o cara lá. Enquanto isso, Takezo tomava uma katana e cortava a garganta de um dos bandoleiros. Seu desgraçado, Mano, tem algo que não tá grita certo outro, essas minas aí, né? partindo para o ataque. Mas um simples olhar de Takezo foi suficiente para paralisar o homem, que é cortado na lateral da barriga. Um terceiro disparou uma investida com a espada. Usando a sua katana, Takezo bloqueou o ataque, mas ela se quebrou. Então ele enfia a meia espada no crânio do bandido e toma sua katana. O quarto atacava com uma lança por trás. Takezo girou para a direita para se esquivar, e a parte de cima de seu hakama é rasgado. Ao fim do movimento, ele decepou a cabeça do inimigo. Takezo parte as mãos e o pescoço do quinto. Ele gritava pelo nome de Matahashi e Yoko, pedindo que se estivessem vivos, falem algo. Eles não respondiam, pois estavam muito ocupados copulando na floresta, enquanto Takezo lutava. Quando os inimigos estão todos... Se eu sou o Takezo, mano, esses malucos aí iam morrer. Todos eles. Mentira, brincadeira. Mas, cara, que isso, cara? Que traidor do caralho. mortos, Takezo vai para o lado de Que fora. maluco, filho da puta. Mas não havia ninguém lá. Ele encontra apenas um prendedor de cabelo ao pé da árvore onde Honiden e Yoko transaram. Matahashi. Um garoto colhia gravetos quando alguém apareceu. O garoto correu até a sua avó, que também trabalhava. A velha ranzinza o estapeia por não ter terminado o trabalho. Nós, os Honiden, somos descendentes de trabalhadores honrados. Você não vai manchar a reputação da nossa família. O garoto, enquanto massageia a bochecha, diz ter visto Shimen Takezo. A aura da velha muda e a preocupação a faz suar. Ela vai até sua casa e pergunta se Matahashi voltou. Vovó, já se passou mais de um ano. Eu sei como se sente, mas talvez seja melhor a senhora esquecê-lo. A velha acerta o neto com um pedaço de bambu, enquanto grita que Shimen levou Matahashi pra guerra, e agora que ele voltou, Matahashi também deve ter voltado. Ela espanta todos, os mandando procurá-los. A velha senta e pede, por favor, que Matahashi esteja vivo. Sem conseguir ficar parada, ela decide ir visitar a família Shinmen. É quando ela passa por 2 samurais não familiares que vasculhavam a redondeza, como se procurassem alguém. A velha chega até a casa dos Shinmen, que estava guardada por vários daqueles samurais. Perguntada se faz parte da família Shinmen, a velha Honiden diz que não, e pergunta o que os samurais fazem aí. Eles revelam estarem caçando Takezo. Ele já ultrapassou 2 portões da província e matou 2 dos nossos homens. Nós também sabemos que ele era soldado de Ukita. A velha pergunta se ele anda sozinho, e os samurais dizem que sim. Ela cai de joelhos, certa de que Matahashi morreu, amaldiçoando Takezo. Enquanto os samurais se retiram, a velha diz duvidar que eles consigam capturar o maldito do Takezo e lhes oferece um conselho. Enquanto isso, uma bela mulher passava por outros samurais, e na moita ao lado, alguém estava à espreita. A velha dizia que Takezo é extremamente forte e feroz como um animal. Com apenas 13 anos, ele já havia matado um homem adulto. Era um veterano artista marcial, e Takezo lhe bateu até virar bagaço. Seu gênio maligno ficava cada vez pior. E agora, ele carregou meu filho pra guerra. Como ele pôde sobreviver ao invés do meu Matahashi? A velha concluiu. No outro lado da vila, os samurais haviam encontrado outro corpo. Aquela mulher ouvia os gritos e ficava assustada. Quando, saindo da moita, Takezo a surpreende. Ele a chama pelo nome. Ela é Otsu. Mas ainda assim, ela tomou um susto e gritou. E Takezo fugiu pelo mesmo lugar que veio. Os samurais vão atrás dele, enquanto Otsu tocava seu rosto, desacreditada, se perguntando se viu mesmo Takezo. Acabou? Acabou.
O episódio acabou, mas não vai embora não. Aí, ó, ele usou imagem de Ghost of Tsushima, né? Ghost of Tsushima é um dos meus jogos favoritos, eu platinei ele, inclusive. E, cara, vamos lá. Esse primeiro episódio foi diferente do que eu imaginava. Eu não achei que o início ia ser assim. Não sei como que vai escalar para aquilo que eu conheço de Vagabond. Me parece que vai ser algo meio um romance de formação, tá ligado? Pô, vai contar mais da vida dele e tal, enfim. Vou ver o próximo episódio já para postar para vocês depois. Se inscreve aí se vocês quiserem ver essa série. Não esquece de me apoiar, porque se ela for muito mal, não tem como eu trazer, tá ligado? Por enquanto o Berserk tá tendo uma média legal. Então esse daqui tem que ficar pelo menos próximo ou superior. Senão fica meio complicado de eu trazer. Lembrando, dá um hype aí no vídeo, vire membro se você quiser. Se você virar membro e comentar lá, pô, virei membro por causa de Vagabond, eu vou lá e trago com certeza. Então, ó, é isso. Se inscreve aí para não perder os próximos vídeos. Um beijo, um abraço, falou!